Você é a luz que reflete a imagem do Senhor. Você é o céu e pó desse chão. Você tem valor, foi o próprio Deus. Oi, oi, bom dia, bom dia! Bem-vindo, bem-vinda ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo! A fonte que jorra, por tua graça eu sei que vou mudar. É isso aí, vambora para o céu! Ei, meu amigo, não coloque os seus olhos aqui na terra, não coloque os seus olhos nas coisas aqui. Nós vamos embora para o céu. Muito bom, amigos! Obrigado por mais um dia ao Papai do Céu. Obrigado porque você está aqui comigo e eu estou aqui animado, como sempre, no seu pó de garra. Isso mesmo! Parabéns, viu? Parabéns por você estar aqui na Família Garra. Parabéns por você estar aqui na Associação Sul do Pará, que é a bênção. Amigos, você sabe que diariamente a gente traz aqui um conteúdo de excelência para você. Você sabe que nós estamos preocupados em transformar a sua vida, não apenas em que você venda mais, mas que você seja uma nova criatura a cada dia. Então, hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Vamos pedir agora para o Espírito Santo conduzir essa reflexão. Oremos. Querido e amado Deus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, ó Pai, segundo a tua misericórdia, pela graça de Jesus, abençoa-nos agora. Abra nossa mente, o nosso coração, derrame o Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Mateus 10, versículo 16. Aqui, o versículo 16 é o início de aqui a gente chama de uma perícope, que vai do 16 ao 23. É uma admoestação, é uma exortação. Verso 16 na minha Bíblia diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Talvez esse podcast de hoje te cause arrepios de um lado ou de outro. De um lado, eu quero falar rapidinho sobre prudência, sobre simplicidade que aparece no verso. Seja prudente como a serpente, simples como a pomba, né? E também eu quero falar sobre o lobo. Claro, hoje é quinta-feira, dia 28 de julho, gravo agora no meu estúdio móvel na madrugada, hoje em Marabá. E agora eu quero que você entenda, meu amigo, que eu quero agora abrir os seus olhos, abrir a sua mente. Eu quero te dar uma exortação, assinar ali, ó, acionar o botão de alerta máximo. Então, eu quero que você fique ligado no que vai acontecer aqui, porque isso vai salvar a sua vida.
Porque Cristo ele está dando uma exortação. Ei, você está indo para o meio de lobo. E eles são lobos, você é ovelha. E se você não ser prudente como a serpente e simples como a pomba, os lobos vão te devorar, vão te destruir. Então, vem aqui comigo, deixa eu te dar uma noção rápida sobre prudência. A palavra prudência, ela vem ali do latim prudentia, que é previsão. Claro, vem ali mais um link de uma outra palavra, que é a providere. O providere é olhar adiante, preparar-se para, antecipar. Esse providere vem ali da raiz proai, que é antes. Quando você fala alguém proativo, ele age antes que alguém mande, né? E aí o vedere. O que é o vedere? É o ver. Então, o prudente é aquele que vê antes, ou seja, é o sábio. Eu quero que você dê uma olhada num outro texto interessante, que é a mesma linha que Jesus fala, está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 3. E esse capítulo 22, versículo 3 se repete na íntegra no capítulo 27, versículo 12 de Provérbios. Então, Provérbios 22, versículo 3, está escrito assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Depois você pode conferir isso em outras traduções, mas a essência é essa: o prudente, ele é o sábio, ele é o inteligente, ele é o sensato. E o simples? Ora, o simples aqui em Provérbios é aquele que não tem experiência, é aquele que não tem noção das coisas, é aquele que não tem. Existe um nível popular que diz assim, não tem malícia, né? Ele não acha que pode chegar o mal a ele. Ter malícia é você prever que o mal vai chegar a você, é você ter habilidade para avaliar isso aí. Lá em Mateus, o simples é o humilde, simples como a pomba é ser humilde. Mas aqui, ó, seja prudente, pelo amor de Deus, seja prudente, seja sábio. Pastor, hoje é quinta-feira. Qual é o tema? O tema é saúde social. Social é o universo que envolve o relacionamento entre você e o próximo. Esse relacionamento é a questão social, é o relacionamento com. Então, por que eu disse que você tem que acionar agora o alerta máximo? É que no seu relacionamento com as pessoas, por mais que você seja ali simpático, agradável, por mais que você ame, existe lobos. Tá claro? Existe lobos. Você tem que ter consciência que existem lobos. É por isso que Cristo diz: você está indo para o meio de lobos. Onde estão os lobos? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar estão os lobos. E eu quero que você acione, repito, o alerta máximo. Evite os lobos. Distância dos lobos. Lobos são lobos. A natureza do lobo é matar, roubar e destruir. E eu procurando aqui um texto bíblico sobre lobos, eu achei aqui alguns textos interessantes.
Lá em Ezequiel 22, versículo 27, me dá uma noção bíblica sobre definição de lobos. Claro, meu amigo, a Bíblia ela quer abrir teus olhos. Por quê? Porque o lobo existe. Claro que existe. Ezequiel capítulo 22, versículo 27, tem um texto incrível. Presta atenção, meu jovem, minha amiga. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os lobos vêm para matar, roubar e destruir. L de lobo, L de ladrão. João 10:10, Cristo diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não se relacione com lobos. Esse é meu apelo. Evite os lobos. Pastor, mas lobos? Pois é, vou te dar mais alguns textos sobre lobos, porque ele tem um problema. Os lobos têm um problema. Mateus 7,15. Quero que você olhe aí na sua Bíblia. Cristo está falando aqui. Mateus 7,15. Aqui diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Os lobos existem, só que você anda aí pela rua, você não vai ver escrito na testa de alguém: esse é lobo, esse é ovelha, esse presta, esse não presta. Você não vê isso. Claro, porque os lobos atuais dos tempos, eles estão disfarçados. Aqui, meu amigo, eu quero que você tenha noção, porque como ele está disfarçado de ovelha. Olha o que Cristo diz: eu te mando para um lugar, nesse lugar tá cheio de lobo, e você é ovelha, e eles são lobos, e os lobos matam ovelhas, só que os lobos ficam no meio das ovelhas disfarçados. E eles roubam, matam e destroem. Então, se você tem um relacionamento, esse relacionamento, ele é danoso, ele é tóxico, ele está destruindo você, você está se relacionando com um lobo. E aí, lobo tá por toda parte, lobo pode ser um cliente, cuidado, comportor. Você chega na casa de alguém, comportora. Se o homem estiver sozinho em casa, não se aproxime, pode ser um lobo. Cuidado com o seu relacionamento, intimidade com gente que você não conhece. Não fale onde você mora, não fale detalhes da sua vida pessoal. Meninas, fiquem ligadas, qualquer sinal de desrespeito, olha que tem um lobo devorador. Claro que o lobo pode ser um irmão da igreja. O lobo pode ser o seu colega de trabalho. O lobo pode ser qualquer pessoa. Por quê? Porque está disfarçada. Talvez aqui, escutando o podcast, tem um lobo desgraçado. Tem uma loba sem noção. Não sei. Não sei. Porque Cristo falou: eu estou te enviando para um local que tem lobo, e esses lobos são disfarçados.
Lucas 10, verso 3 fala de lobos. Atos 20, 29, ali ele diz assim: olha, eu sei que no meio de vocês surgirão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. O lobo, ele surge dentro, no meio das ovelhas. Então, lobo é lobo. E eu quero aqui ampliar para você a minha admoestação. Saúde social é a sua capacidade de escolher com quem você se relaciona. Se você está se relacionando com um lobo, dê distância, saia fora. É claro que existe literatura sobre lobos. E eu quero destacar aqui uma autora fenomenal. Ela é a psiquiatra, médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Ana Beatriz, ela escreveu 14 livros, ela escreve muito bem, é uma pessoa do bem, ela é incrível como ela aborda esses temas. E eu li agora há pouco um livro incrível. O título do livro, você digita aí na internet, Mentes Perigosas. Psicopata mora ao lado. E agora a função dela no livro é identificar um psicopata, para que você entenda que o lobo é psicopata. Ela começa o livro contando uma história de o escorpião e do sapo. Eu acho que você já ouviu falar. Eu tenho uns minutinhos aqui, vou dar aqui alguns spoilers do livro e para aplicar aí, porque a ideia do livro é exatamente o que eu quero propor para você. Se você quiser, você me peça o livro, né? Existe audiolivro no YouTube. Esse livro você tem que ler. Isso vai te dar prudência. Tá entendendo? Porque Provérbios diz: o prudente, ele vê o mal e se afasta. O prudente, ele tem essa visão, ele tem prudência. Ele olha antes, então ele observa, ele tem inteligência, ele tem conhecimento e ele evita o mal. Agora, o inexperiente, o insensato, falta de inteligência, né? Ele não percebe o mal e ele continua um relacionamento desgraçado e sofre a pena. E aí, às vezes, a gente fala: por que que eu sofri isso, isso e aquilo com fulano, ciclano ou beltrano? Ei, é porque você precisa ser prudente. E Cristo diz: você é como ovelha e lá tem lobos. Seja prudente como a serpente. Evite, atenção. Volta aqui. Ana Beatriz escreve nesse livro sobre psicopatas. Ela começa o livro contando uma história. Nessa história ela fala do sapo e do escorpião. Diz que vai atravessar, o escorpião quer atravessar para o outro lado, tem um sapo, o escorpião conversa com o sapo e fala: sapo, me leva para o outro lado. O sapo fala: de jeito nenhum, você vai me picar. E ele pega e fala: não, eu não vou te picar, porque como é que eu vou te picar? Se eu te picar, a gente vai morrer, enfim. O sapo acredita no escorpião, deixa o escorpião nas costas dele e atravessa o lago. Quando está do outro lado, prestes a chegar na margem, chega na margem, o escorpião pranca o ferrão no sapo e mata o sapo. O sapo, agoniando, olha para o escorpião e fala para ele: escorpião desgraçado, por que você fez isso? É a palavra aqui, foi eu que inseri, mas não tinha graça nenhuma você fazer isso comigo. E aí o escorpião fala: ora, é da minha natureza. Lobo é lobo, meu amigo, de natureza. Não tenha dó de lobo, evite o lobo, senão você vai sofrer o dano. E eu tô aqui, assim, no meu desespero para abrir os seus olhos.
Qualquer um de nós pode ter tido um relacionamento com um lobo, uma amizade, um relacionamento amoroso, uma venda para um lobo. Eu já vendi para um lobo. O lobo, fiz uma palestra, o cara disse que ia pagar, quando viu, não chegou na hora, não pagou, rasgou o contrato na minha frente e me chutou da empresa dele. O lobo é assim mesmo. Não se deixe abalar, seja prudente, avalie o perfil da pessoa, porque sempre tem pistas. Por mais que ele está disfarçado de ovelha, quase tudo é ovelha nele. Quase tudo, quase tudo. Mas você tem que ter prudência para olhar para ter uma visão aprofundada, para você pegar o lobo. E agora vou usar os próximos minutos para falar um pouquinho de características de psicopata, segundo a Ana Beatriz. Características de lobos vorazes, que eles não poupam as pessoas. Ela fala que o psicopata ele tem uma mente doentia, é uma demência mesmo. E arrasta, é da natureza dele. Na essência, o lobo ou o psicopata, ele não tem consciência genuína. Todo o resumo do livro dela, ela fecha aqui. O psicopata não tem consciência genuína. Marcos, o que é consciência genuína? Leia lá para você entender, tá bom? Não tem como eu usar aqui 10 minutos para explorar um material incrível desse. Mas a essência da consciência genuína é a sua capacidade de amar. E ela fala nesses termos. Consciência genuína é a capacidade de amar. Então, alguém que tem um bom relacionamento com o próximo, ele sabe amar. E aí, meu amigo, você faz um estudo sobre amor, e aí você já vai conseguir entender quem ama e quem não ama. O psicopata, o lobo, não sabe amar. O amor é o ápice de todo o sentimento positivo. O amor é a essência do universo. Deus é amor. Entende? Então, se a pessoa não ama, é lobo, ele não é de Deus. Dê distância. Ah, pastor, mas a gente não tem que evangelizar os lobos. O que que a gente faz com os lobos? Não, lobo é lobo, mano. Lobo tem que nascer de novo. Tem que morrer e nascer de novo, virar cordeiro. Mas agora, como uma linguagem da psiquiatria, essa doença, o psicopata não tem como você ajudar ele para ele ser. Ele simplesmente não tem consciência genuína. Ele não tem capacidade de amar. Ou seja, ele não tem sentimentos positivos em relação ao próximo. Ele é extremamente egoísta, egocêntrico, orgulhoso para si mesmo. Ele não tem aquele senso de ajudar o próximo. Se ele ajuda o próximo em algum particular específico, tem a intenção de ludibriar, de ir enganando para passar o golpe lá na frente. Você está entendendo? Então, meu apelo para você, leia o livro. Mas eu vou destacar aqui 3 coisas aqui sobre esse que não tem capacidade de amar. Primeira coisa, ele não aceita conselhos. Você orienta e ele não muda. Ele não melhora. Por que ele não aceita conselhos? Por quê? Porque ele não tem sentimento. Ele não sente culpa. Ele não sente arrependimento.
Ele é frio, calculista, ele não liga, as coisas não afetam ele. Ele não está nem aí com o sentimento do próximo. E não é porque ele é alguma coisa assim, porque Marcos, o psicopata, ele é um monstro. Os psicopatas estão todos na cadeia. Tá não, tá não. Leia o livro aí da Ana Beatriz, ela fala que existe, assim, níveis de psicopatia. Existe o leve, o moderado, o grave. Desses aí, 90% talvez estão aí na sociedade. Ninguém sabe quem é, estão todos disfarçados. Se você percebe que alguém não aceita conselhos, não melhora, ela simplesmente não sente empatia pelo próximo. Ele não se coloca no lugar de. Ela simplesmente suga a pessoa sem dó, sem piedade. Esse é o psicopata. B. Número 1, não aceita conselhos. Número 2, não cumpre regras sociais. Existem também níveis de regras sociais. Até o nível máximo, não matarás. As regras sociais, elas estão aí. Para quê? Para que haja um bom relacionamento. Só que o lobo, ele destrói as regras. Por quê? Porque ele só pensa em si mesmo. Você fala para o ser humano, vamos fazer aqui uma vaquinha, ele não ajuda. Você fala para ele rápido que eu tô precisando, ele não vai. Ele não tem regra que ele cumpra. Mas como ele está disfarçado, ele vai quebrar algumas regras e vai cumprir outras com interesse. Leia o livro dessa mulher para você ter prudência. Seja prudente. Então, regras sociais de convivência não cumpre. Terceiro, não se preocupa, não está nem aí com o outro, com o sentimento do outro. Ele é frio. O lobo não tem capacidade de amar. Só aqui, meu amigo, já aciona em você uma alerta geral. E o pior de tudo isso é que se você se relaciona com um lobo, um relacionamento amoroso, ou no relacionamento de parceria, ou ele sempre coloca a culpa em você. Ele sempre coloca a culpa em qualquer outro, menos nele mesmo. É porque ele não consegue, é da natureza dele, ele não tem noção o que é culpa. Ele não tem nem remorso. Ele é assim, ó. O lobo, ele faz o que faz, coloca a culpa nos outros, sai livre e você que teve essa experiência fica pensando: será o que eu fiz de errado para sofrer o que eu sofri, para passar o que eu passei? Tá claro para você? Você entendeu? Cristo diz: atenção, você é ovelha, está no meio de lobos. O lobo está disfarçado. E Provérbios diz: o prudente vê, analisa, tem perspicácia, ele tem inteligência, ele tem sabedoria de discernimento. E ele, se afasta, ele desvia, ele se retira de lobo. Claro, mas o sem experiência, ele continua esse relacionamento e sofre a pena. Qual é a pena? É que ele mata, ele rouba, ele destrói. Então, meu querido, minha querida,
Lembre-se disso pro resto da sua vida. Pelo amor de Deus, Cristo clama a você, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. A prudência vai salvar você. Por que que eu tô falando isso? Porque eu amo você. Pode ter certeza disso. Um verdadeiro cristão ama. Cristo diz: conhecereis se sois meus discípulos, se sois ovelhas do meu pastoreio. Eu sou o bom pastor. Conhecereis que sois ovelhas se tiverdes amor uns aos outros. Se você observar que alguém tem uma aparência de ovelha, uma vez, duas vezes, três vezes, de repente solta um vacilo. Todo lobo tem um momento que ele não se aguenta. Ele não se aguenta e ele solta um vacilo. Eu lembro de uma história, vem aqui comigo mais um pouquinho, de uma história em que estava acontecendo esse episódio. Tinha um lobo dentro, ali escondido no meio das ovelhas. Ele era uma ovelha purinho, 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 igualzinho, igualzinho, igualzinho. Mas não era 100%. E aí sumia ovelha, sumia ovelha, sumia ovelha, porque ele rouba, mata e destrói. E aí alguém disse para o pastor: pastor, tem um lobo no meio das suas ovelhas. E o pastor, impressionado, procura aqui, procura dali, não acha, não acha, não acha. E aí o pastor, com o tempo, toma uma decisão: eu vou achar o lobo hoje. E ele pega e coloca as ovelhas em fila, imagina, todas em fila, aquela fila indiana, um atrás do outro. E agora ele pega ali o bordão, é o nosso porrete, ele é fino numa ponta e grosso na outra, e ele fala: venha primeira ovelha, e ele dá uma marretada na cabeça da ovelha. Pá! A ovelha sai meia tonta ali, e ele, próxima, vem a próxima, ele dá outra marretada na cabeça da ovelha, a ovelha sai, terceira, quarta, quinta, e vem vindo, e o lobo tá lá no meio das ovelhas, na fila, porque todos tinham que estar na fila, e ele vem chegando, vem chegando, vem chegando, e ele olha para aquilo, e a marretada do pastor é forte, meu amigo. E aí você deve estar pensando assim: pastor, vai matar as ovelhas. Não, não. A ovelha física ali, o animal, ela tem um crânio. Ela tem um crânio poderoso, irmão. Ali é um escudo. Não é uma marretada que quebra aquilo, não. Depois você pesquisa aí como é que carneiro briga. Como é que eles brigam. Eles dão uma ré e dão uma marretada um na cabeça do outro. Então eles têm essa carapuça, eles têm cabeça dura, literalmente. E agora, faltando ali 2 para chegar no lobo, ele dá a marretada, aí vem ali o último, logo atrás era o lobo escuta a paulada na frente dele, aquele estalo, a ovelha sai, aí, meu amigo, ele dá um grito, uau! E ele sai correndo, velho, e o pastor em cima pega o lobo. O lobo não aceita a marretada que a ovelha aguenta. Vou repetir: o lobo é egoísta, orgulhoso, ele não aceita dor, ele não aceita se sacrificar pelo outro. O lobo é desgraçado, totalmente sem graça. Se você brigar com o lobo, ele não tá nem aí. E aí, se você dá uma olhada nos graus severos de psicopatia, aqueles que estão lá na prisão, as histórias são horríveis, horríveis.
Então, meu querido, minha querida, no mundo das maravilhas, você é prudente, você evita os lobos. Tá claro? Cristalino? Tá bom? Meu abraço, que você tenha um dia incrível, que você não sinta a pena dos lobos, que você saia, não tente salvar um psicopata, busque orientação, tá bom? Dê distância, tá bom? Tá claro? Muito bom, muito bom. Tenha então um bom dia. Deus lhe abençoe muito. Esse chão, você tem valor. Foi o próprio Deus quem te comprou. É isso mesmo. Valeu!